Olá, estamos mais uma vez juntos para transmitir a palavra de Deus, para juntos orarmos. A nossa igreja está em quarentena, nós estamos obedecendo às ordens de estarmos em casa com os nossos familiares para evitar o contágio do coronavírus, mas juntos nós queremos nesta noite nos reunirmos para orarmos e estudarmos a palavra de Deus. O Salmo 27 é o salmo que nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus nesta noite. Salmo 27, versículo 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Tem um cântico que fala muito desse esperar pelo Senhor. Vamos louvar. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Temos fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado a ti posto, me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurarás. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Jesus, meu coração vive por ti. Jesus, meu coração vive por
esperança aos nossos irmãos, ó Pai. Traz ânimo aos nossos irmãos. Traz ânimo às famílias, Senhor. Que possamos confiar, ó Deus, e esperar por Ti. Tudo, ó Deus, no seu tempo. Tudo, Senhor, depende da Tua vontade, do Teu querer, ó Deus. E nós precisamos aprender, ó Deus, a confiar e esperar por Ti. Esperar em Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Que a nossa igreja, Senhor, esteja firme, confiante, esperando pela Tua providência, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos ter ânimo. Nós não podemos desanimar. Nós estamos passando por um momento de tribulação, um momento um momento difícil, um momento que se torna mais difícil ainda para algumas famílias, principalmente para aqueles que não têm Cristo no seu lar, principalmente para aqueles que ainda não confiam no poder e na ação de Deus. Mas nós, porém, confiamos no Senhor. A igreja do Senhor, a nossa igreja, a Igreja Batista da Vila Ivonete, ela confia no Senhor. E a palavra de Deus diz, como nós acabamos de ler no versículo 14 do capítulo 27 dos Salmos, diz que nós precisamos esperar pelo Senhor. Nós precisamos esperar pelo Senhor. E durante esse momento que nós precisamos esperar pelo Senhor, a palavra nos ensina que nós precisamos ter bom ânimo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-te, fortifica o teu coração. A palavra nos ensina que nós precisamos fortificar o nosso coração, esperando pela providência de Deus, esperando pelo Senhor e tendo bom ânimo. Então, meus irmãos, essa palavra, ela nos ensina. Davi, esse salmo de Davi, ele é um salmo que fala que Davi, ele anela pela presença do Senhor. O título dele fala o anelo. Davi, ele espera pela presença do Senhor. Davi, ele estava com certeza num momento de dificuldade quando ele escreveu esse salmo. Com certeza, Davi, quando ele escreveu esse Salmo 27, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Os versículos 2 e 3 nos mostram isso, do capítulo 27 desse Salmo. Davi, ele estava sendo barrado de entrar na casa do Senhor. Versículo 4 nos diz isso, Davi estava sendo barrado de entrar, de estar na casa do Senhor. Davi, ele tinha acabado de se afastar dos seus pais. Versículo 10 fala isso: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi, ele tinha acabado de se afastar dos seus pais. Davi, ele estava sujeito a difamações. O versículo 12 diz isso: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Então, Davi, ele estava passando um momento difícil nesse texto. Esse texto nos mostra que Davi estava passando por um momento de dificuldade. E esse capítulo 27 do Salmo, que diz assim: ó Senhor, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre a rocha, sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, irmãos, esse salmo ele tem fortes contrastes, como um lamento e exaltação. Esse salmo ele nos mostra perseguição e louvor. Esse salmo ele nos mostra batalha e adoração. Então, Davi ele está num momento de dificuldade, assim como nós também estamos passando por um momento de tribulação, nós estamos passando por um momento de dificuldade, e é importante, assim como Davi, é importante que nós não possamos perder o nosso ânimo, é importante que tenhamos bom ânimo, como a palavra de Deus nos ensina. Os comentaristas bíblicos eles dizem, os estudos dizem que esse salmo ele foi feito possivelmente quando Davi ele foi injustiçado, caluniado por Doeg, o Edomita, né? um fofoqueiro e assassino, que estava falando ao rei Saul sobre Davi, estava falando coisas ruins de Davi para o rei Saul. Isso está registrado lá em 1 Samuel 21, a partir do capítulo 21 de 1 Samuel, fala todo esse contexto, e é sobre essa circunstância, né, no qual nós podemos testificar na palavra de Deus, lá em 1 Samuel 21, é que Davi provavelmente tenha escrito esse salmo, talvez por uma outra circunstância também de perseguição. Davi foi perseguido pelo rei Saul, né? Davi precisou se esconder em cavernas por muito tempo, ele fugiu da morte. Davi ele foi impedido de estar junto com os pais dele, ele foi impedido de estar na casa do Senhor, no templo, de buscar a presença do Senhor na sua casa. Por isso esse versículo aqui do versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, as circunstâncias, assim como Davi, nós também estamos passando por uma circunstância parecida, uma circunstância onde a igreja do Senhor é perseguida pelo inimigo. A igreja do Senhor, ela está com as suas portas fechadas, então ela é perseguida pelo inimigo, e nós estamos impedidos de estar na casa do Senhor, no templo físico, assim como Davi nesse texto está impedido de estar na casa do Senhor.
nós também estamos impedidos por essa circunstância dessa pandemia, de estarmos em comunhão com a igreja, de estarmos juntos como um corpo vivo do Senhor, mas nós estamos juntos em oração, nós estamos juntos como a igreja do Senhor, mesmo você no seu lar, mesmo eu na minha casa, nós estamos juntos como igreja do Senhor. E a palavra de Deus diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que possamos, mesmo nessa circunstância, assim como Davi, numa circunstância de dificuldade, que possamos estar na casa do Senhor, em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos a casa de Deus, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Cada pessoa, cada irmão no seu lar, cada familiar em seu lar, nós somos a igreja do Senhor, e nós precisamos continuar em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, em oração, buscando a presença do Senhor, estudando a palavra de Deus. E principalmente, nós não podemos ficar desanimados. A palavra de Deus, ela nos exorta neste momento para que não fiquemos desanimados. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina nesta noite, neste momento, que nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós sabemos que nós estamos sujeitos, a desanimarmos, Muitas pessoas, elas têm até ânimo inconstante, uma hora está muito animada e de repente fica muito desanimada, pessoas que têm duplo ânimo, que rapidamente perde o ânimo, e a palavra de Deus nos ensina para que tenhamos bom ânimo, para que esperemos no Senhor e tenhamos bom ânimo. A palavra nos ensina a termos bom ânimo. Então, meus irmãos, olhando e refletindo nessa palavra, refletindo nesse salmo de Davi, nesse cântico de louvor, nesse salmo, nós podemos tirar 3 lições preciosas para que possamos não perder o ânimo, para que possamos ter bom ânimo. Esse salmo, ele nos ensina, e nós vamos tirar desse salmo 3 lições que precisamos ter para termos bom ânimo. Esse salmo, um cântico de esperança, um cântico de alegria, um cântico feliz, no qual Davi está passando por uma provação, por um momento difícil, e onde Davi aprende a se apoiar em Deus, no Senhor, aprende a se apoiar na fortaleza que é o nosso Deus. Assim também o Senhor, ele nos ensina a termos total apoio no Senhor, a confiarmos no Senhor e principalmente a termos bom ânimo. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 9, 2 Coríntios 4, de 8 a 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, a palavra de Deus nos ensina a termos bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo. Mas o que podemos aprender? Quais são a lição, o que podemos aplicar nesse salmo nas nossas vidas? O que nós podemos aplicar nas nossas vidas? Nós podemos aplicar através desses salmos que nós precisamos ter bom ânimo. E para termos bom ânimo, assim como Davi, o salmista, nós precisamos tomar algumas atitudes. A primeira atitude que nós precisamos tomar, nós precisamos ter confiança, nós precisamos ter uma confiança segura em Deus. Os versículos de 1 a 3, ele fala que precisamos ter essa confiança, uma confiança segura em Deus. Essa confiança em Deus, nós podemos aprender de 3 formas. A primeira forma de termos uma confiança segura em Deus é porque nós temos uma fonte secreta que nos dá coragem.
essa fonte secreta, é essa luz que fala o primeiro versículo: o Senhor é a minha luz. O Senhor, a nossa salvação, a nossa luz, Ele é quem nos dá confiança, é nele que precisamos confiar. O Senhor Jesus Cristo, a nossa luz, a luz da salvação, né? É uma luz que traz positividade, uma luz que retrata redenção em contraste às trevas, em contraste à condenação. A luz de Cristo, a luz salvadora. Salmo 18, 28 diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Deus derramou luz através de Jesus. João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 12,46, Jesus disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meu irmão, você e eu, nós cremos nesse Cristo, no nosso Salvador, a nossa luz, a luz para o mundo. E Ele diz que nós precisamos crer, confiar, ter esperança, confiança nessa luz. A segunda forma de termos uma confiança segura em Deus é porque o Senhor providencia a derrota total aos nossos inimigos. Assim como o Senhor fez a Davi, assim também o Senhor Ele providencia a derrota aos nossos inimigos. O versículo diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O nosso inimigo das nossas vidas, ele vem para nos destruir. O inimigo quer destruir as famílias, o inimigo quer destruir a igreja, mas nós precisamos ter a segurança em Deus, permanecer firmes no Senhor, com bom ânimo, esperando sempre pelo Senhor. A terceira forma de termos uma confiança segura em Deus é porque nós temos paz em Cristo. Versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Davi, ele estava sendo perseguido, ele estava em guerra, em constante perseguição, mas mesmo nesse momento, ele teve paz. Meu irmão, nós estamos em guerra, a igreja do Senhor está sendo perseguida. Talvez você esteja sendo perseguido, mas tenha paz em Cristo, tenha paz no Senhor. Nós estamos passando por esse momento difícil, a igreja do Senhor está passando por esse momento na qual ela está tomando uma atitude diferente, uma atitude de, como a palavra de Deus diz, se prostrar ao Senhor, se converter, orar para que Deus mude a nossa nação, para que Deus possa transformar os corações dos homens cruéis, da maldade do mundo, e assim, como a palavra de Deus nos ensina, a termos paz, mesmo em momentos de perseguição, de angústia, de tribulação, precisamos ter paz. A palavra de Cristo, a palavra de Deus nos ensina que precisamos ter paz. A segunda atitude que nós precisamos ter para termos bom ânimo, a palavra de Deus nos ensina que precisamos ter bom ânimo. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo. A segunda atitude que nós precisamos ter para termos bom ânimo é que nos momentos de tribulação nós precisamos viver na presença do Senhor. Viver na presença do Senhor e no propósito de Deus. Precisamos permanecer no propósito de Deus. Viver na presença e propósito de Deus é viver segundo a vontade de Deus. Viver segundo a vontade de Deus é buscar as coisas de Deus, procurar as coisas de cima, as coisas que vêm de cima, e não as coisas terrenas. Buscai pelas coisas que vêm de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos, nesses dias. Vamos orar, vamos jejuar, buscar o Senhor, levar a nossa nação, o nosso país, o nosso estado aos pés do Senhor,
levar os nossos amigos, nossos familiares aos pés do Senhor, para que se cumpra a vontade de Deus, para que a palavra de Deus ela não seja perdida, mas que através dos meios de comunicação, para que possamos testemunhar da palavra de Deus. Versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e meditar no templo do Senhor. Viver segundo a vontade de Deus é no dia da adversidade procurar viver segundo a vontade de Deus, no dia da adversidade procurar refúgio e abrigo em Deus. Davi, ele fez isso, e assim como Davi, nós precisamos procurar refúgio e abrigo em Deus. Versículo 5 diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Quando Davi fala me ocultará, me guardará, me protegerá em seu pavilhão, Davi, ele retrata o privilégio da proteção divina, como se ele estivesse escondido, como se Deus estivesse escondendo Davi, escondido no refúgio, no abrigo do Senhor. O Senhor Deus é quem nos dá abrigo, é o Senhor que nos esconde de qualquer doença, dessa pandemia. É o Senhor que guarda a sua igreja, é o Senhor que esconde os seus escolhidos, o Senhor é que nos dá o refúgio. A terceira atitude que essa palavra nos ensina, que o Salmo de Davi nos ensina, a terceira atitude para termos bom ânimo, nos momentos de tribulação, para termos bom ânimo, em momentos difíceis, nós precisamos ter uma vida em oração, viver na prática da oração, uma oração constante. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. O que significa isso? O que significa orar sem cessar? Isso pode ser confuso para alguns irmãos, né? Será então que nós precisamos estar todo o tempo de olhos fechados, orando, né? Não, a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, falando com o Senhor, vivendo em constante comunhão na presença do Senhor. Paulo, ele nos ensina que orar sem cessar, ele está se referindo a ter uma atitude consciente da presença de Deus, né? Ter uma atitude consciente de estar sempre rendendo, né? Rendendo louvor, rendendo graças ao Senhor, sempre na presença do Senhor. E isso nós precisamos fazer todo o tempo. Por isso Paulo nos ensina: orai sem cessar. E essa é uma atitude que precisamos ter para que tenhamos bom ânimo, para que não desanimemos. Precisamos ter essa atitude de oração, orar sem cessar, oração constante, estarmos sempre na presença do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos ter essas atitudes, nós precisamos ter essas três atitudes, relembrando, a primeira atitude. Qual é a primeira atitude que nós falamos? A primeira atitude que precisamos ter é a atitude de proclamar uma confiança em Deus, a atitude de proclamar confiança em Deus, a atitude de expressarmos, de mostrarmos que confiamos em Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. A segunda atitude que precisamos ter para não desanimarmos, para termos bom ânimo, para não desanimarmos, a segunda atitude nós precisamos viver na presença do Senhor, nós precisamos viver no propósito de Deus, na presença do Senhor. E a terceira atitude, nós precisamos ter uma vida de oração, assim como Paulo nos ensina: orai sem cessar, orai continuamente, tendo uma atitude consciente da presença do Senhor, sempre na presença do Senhor. Para nós, irmãos, a oração
ela é a nossa respiração, é a forma que nós temos de respirar na presença do Senhor. Quando nós respiramos o nosso ar, nós não pensamos em respirar, eu vou respirar. Não, é tudo automático. A nossa oração, a nossa vida de oração, ela precisa ser automática. Assim como os nossos pulmões, eles precisam do ar, e nós naturalmente respiramos. A oração, ela precisa que nós estejamos sempre na presença do Senhor, para que possamos respirar a presença do Senhor. Assim também é a oração. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo na presença do Senhor para passarmos por esse momento difícil. A palavra de Deus nos ensina: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, fortifica-se o teu coração, fortifica-te no Senhor, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Esse esperar pelo Senhor, ele não pode gerar em nós, de forma nenhuma, nenhum tipo de tensão, nenhum tipo de ansiedade. O Senhor Jesus nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela é o princípio de muitas doenças, até mesmo da depressão. Então, a palavra de Deus nos ensina que precisamos ter bom ânimo, que precisamos esperar no Senhor. E esse esperar, ele deve ser com paciência, com uma expectativa no Senhor que é a nossa fortaleza, e sempre em constante comunhão na presença do Senhor. Então, a palavra de Deus nesta noite é para que você, meu irmão, tenha bom ânimo. Davi, ele pede ao Senhor que ele continue tendo ânimo, que ele tenha ânimo, que por mais difíceis que sejam todas as tribulações que ele esteja passando, a perseguição, a falta dos seus pais, a falta dos familiares, a impossibilidade dele estar na casa do Senhor, assim como nós também. Muitos irmãos estão passando por dificuldades. Nós estamos impedidos de estarmos juntos na casa do Senhor, no tempo físico, como igreja, juntos, reunidos, mas nós podemos estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor espiritualmente, como o Senhor nos ensina. E também, Davi, ele está nos ensinando a termos paz e esperança no Senhor, sempre tendo bom ânimo e fortificando o nosso coração no Senhor. Que essa palavra, ela traga ânimo a você,